Você conseguiria acertar essa questão de física do Enem 2022? A questão diz o seguinte: um pai faz um balanço utilizando dois segmentos paralelos e iguais da mesma corda para fixar uma tábua a uma barra horizontal por segurança. Opta por um tipo de corda cuja tensão de ruptura seja 25% superior à tensão máxima calculada nas seguintes condições. O ângulo máximo atingido pelo balanço em relação à vertical é igual a 90 graus. Os filhos utilizarão o balanço até que tenham uma massa de 24 kg. Além disso, ele aproxima o movimento do balanço para um movimento circular uniforme. Considera que a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado e despreza as forças dissipativas. Qual é a tensão de ruptura da corda escolhida? Bem, basicamente essa questão nos diz que um pai está a fim de fazer um balanço. Para isso, ele usou duas cordas paralelas e uma tábua. Ele obviamente não quer que as cordas do balanço se arrebentem para que ele não apanhe da esposa. Então, ele tem que escolher uma corda com uma tensão adequada. Sabemos que a tensão é justamente a força que irá suportar o peso da criança. Ou seja, nesse caso, eu terei na verdade duas tensões iguais, já que eu tenho duas cordas, certo? O pai não sabe muito bem qual corda escolher, então ele tem uma ideia. Bem, eu sei de duas coisas. Eu sei que meu filho tem uma massa de 24 kg e que esse balanço que eu vou fazer deve ir no máximo até os 90 graus de altura. Com essas informações, o pai pode calcular a força máxima que o corpo de seu filho é capaz de produzir nessa corda. Uma vez que ele souber essa tensão máxima, basta ele escolher uma corda 25% mais forte que essa tensão que ele calculou. Ou seja, nosso trabalho aqui é encontrar essa tensão máxima que o corpo do filho produz na corda, para que depois calculemos uma corda 25% mais forte que essa tensão. Deu para entender? Ok. Partindo para a questão, inicialmente devemos determinar as forças que estão agindo no balanço. Já vimos que temos duas cordas com uma tensão T, ou seja, podemos somá-las e obter 2T. Assim, além dessa, temos uma força dirigida para baixo, que é justamente o peso da criança. Esse peso pode ser calculado como a massa da criança, m, vezes o valor da gravidade, g. Ok, já que sabemos o valor da massa da criança e queremos descobrir a tensão, que é uma força, podemos usar a nossa querida segunda lei de Newton, que diz que a força resultante é igual à massa do objeto vezes a aceleração do objeto. Porém, o movimento realizado aqui pelo balanço é um movimento circular, mais especificamente, metade de um círculo. Nesse caso, para movimentos circulares, a aceleração do objeto é chamada de aceleração centrípeta. E essa aceleração centrípeta pode ser calculada como a velocidade do objeto ao quadrado dividido pelo raio da circunferência, que nesse caso, esse raio da circunferência é o tamanho da corda, que podemos aqui chamar de R. Agora, em relação a essa força resultante, ela é o resultado da soma de todas as forças que atuam. Força resultante essa que deve apontar para o centro da trajetória. No ponto mais baixo da trajetória, onde a tensão é máxima, temos dois vetores de força apontando em direções opostas. Devemos então subtraí-los, ou seja, a força resultante será as tensões 2T menos o peso mg. Ótimo! Agora temos uma equação que descreve o movimento do balanço no ponto mais baixo da trajetória. Como queremos saber a tensão, podemos passar o termo menos mg para o lado direito, com o sinal trocado, ou seja, mais mg. Nesse ponto, a questão deu o valor da massa m e da gravidade g, porém, não deu o valor da velocidade v e o valor do tamanho da corda r. Sendo assim, devemos usar outro raciocínio para encontrar o valor dele. No caso da velocidade v, podemos usar a conservação de energia. Basicamente, a conservação de energia diz que a energia total do objeto em qualquer ponto da trajetória deve ser igual. Assim, no ponto mais alto da trajetória, o balanço não está se movendo, porém, ele tem uma altura r. Isso significa que, nesse ponto, o balanço tem uma energia que chamamos de energia potencial gravitacional. Porém, quando o balanço se move em direção ao ponto mais baixo, ele começa a ganhar velocidade. Dessa forma, toda sua energia potencial gravitacional anterior se transforma em um outro tipo de energia associada agora ao movimento, que chamamos de energia cinética, que atinge seu valor máximo num ponto mais baixo da trajetória. Embora sejam formas diferentes de energia, nesses dois pontos seus valores são iguais, ou seja, toda a energia potencial gravitacional do ponto mais alto deve ser igual à energia cinética do ponto mais baixo, pela lei de conservação da energia. A energia cinética no ponto mais baixo é calculado como a massa do balanço vezes a velocidade ao quadrado do balanço nesse ponto mais baixo. E a energia potencial gravitacional pode ser calculada como a massa do balanço vezes a gravidade vezes a altura do balanço nesse ponto mais alto, ou seja, o próprio R. De cara,
podemos cancelar as massas que aparecem em ambos os lados. Como queremos descobrir a velocidade v do ponto mais baixo, nós a isolamos, mandando o 2 que está dividindo para o outro lado multiplicando, ou seja, a velocidade ao quadrado é igual a 2gh. Agora que sabemos a velocidade ao quadrado, podemos voltar para a equação da tração. Portanto, no lugar de v ao quadrado, substituiremos por 2gh. Convenientemente, temos agora r dividido por r, ou seja, podemos cancelar. Ficamos então com 2mg mais mg. Somando essas duas parcelas iguais, obtemos 3mg. Ótimo, agora basta substituir. A questão disse que o valor de m é 24 kg, que é a massa da criança, e o de g é 10 metros por segundo ao quadrado. Temos então que 2t é igual a 3 vezes 24 vezes 10, que dá 720 newtons, que é a unidade de força. Sendo então 2t igual a 720, podemos passar o 2 para o lado direito dividindo, já que no lado esquerdo ele está multiplicando o t. Podemos passar o 2 que está multiplicando o t do lado esquerdo para o lado direito dividindo. Portanto, a tensão máxima que o corpo da criança produz na corda é 360 newtons. Para finalizar, a questão disse que o pai quer uma corda que seja 25% mais resistente do que esse valor encontrado, ou seja, uma corda 25% mais forte que a tensão máxima que o corpo do filho produz. Ou seja, a tensão dessa corda que o pai irá usar é igual à tensão máxima que encontramos mais 25% dessa tensão máxima que encontramos. 25% é o mesmo que 0,25. Assim, 0,25 vezes 360 dá 90. Somando tudo, temos então que o valor da tensão na corda que o pai irá usar é igual a 450 newtons, ou seja, gabarito letra D. Se em algum ponto você teve alguma dúvida, pode comentar aí embaixo. Espero que tenham entendido e obrigado pela atenção. Valeu!